desenvolveu ao longo do Crescente Fértil. Portanto, é uma língua oriental. Então, ela vem do Oriente. O hebraico é uma língua usada pelo povo judeu desde 1200 a.C. Então, é bem antigo, né? Você pode ver que o hebraico é muito antigo, 1200 a.C., bem antigo. E continua sendo usado como instrumento de comunicação até meados do século II a.C. Ok? Porque aqui, quando o povo judeu ele é levado cativo, né, para a Babilônia, com o tempo o hebraico ele foi se perdendo, certo? Porque como não tinha consoantes, as gerações que foram nascendo tinham dificuldades em aprender. E como a língua corriqueira, a língua comum, a língua popular daquele império era o aramaico, certo? Então, o hebraico passou a ser usado apenas nos cultos, nos rituais, tá certo? Passou a ter essa funcionalidade e deixou de ser uma língua corriqueira, de se usar no dia a dia. E com isso quase ocorre o seu desaparecimento, tá certo? Mas Deus não permitiu. Com 3.000 anos de existência, o hebraico passou por períodos críticos. Veja só, 1.200 anos antes de Cristo, certo? Foi quando eles começaram a utilizar o hebraico. Então, eles utilizaram o hebraico já há muito tempo. Então, 3.000 anos de existência é o período total, mais ou menos, do hebraico. Então, o hebraico passou por períodos críticos que quase comprometeram sua existência quando o povo judeu foi levado ao cativeiro. Então, como eu disse, sendo substituído pela língua do povo conquistador, porque a língua do povo conquistador era o aramaico, dos caldeus. Então, o hebraico acabou porque quase sendo substituído pelo aramaico, tá certo? Mas ele conseguiu sobreviver, ok? Então, qual a importância de nós estudarmos o hebraico bíblico? Ele é indispensável na tradução da Bíblia, porque, como vimos, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, veja só, e não é um hebraico de hoje, é o hebraico daquela época. Então, nós temos aí uma lacuna da língua, lacuna linguística, certo? Não tem como nós tentarmos entender muitas coisas na Bíblia só com o português. Então é necessário a gente estudar o hebraico para a gente poder entender certas passagens da palavra de Deus. Mas porque era outra cultura, muito diferente da nossa, uma língua diferente da nossa, então é uma realidade completamente diferente da nossa, tá certo? E a Bíblia foi escrita nessa realidade, que é muito diferente da nossa, outro tipo de cosmovisão. Então é indispensável o hebraico na tradução da Bíblia, certo? Então, por isso nós vamos ter uma cadeira nesse curso de hebraico, tá? Na exegese bíblica, assume grande importância para a compreensão dos textos e contextos. A exegese nós vamos estudar quando estivermos na cadeira de interpretação bíblica, tá certo? Nós vamos estar estudando a exegese. Então, na exegese bíblica, o hebraico, né, ele assume uma grande importância para a compreensão dos textos e contextos, porque é justamente os textos que você vai tirar, vai extrair da Bíblia e você vai levar no hebraico, se for o Velho Testamento, certo? Para que assim você possa compreender o que aquele autor estava falando naquela época, certo? De forma que o seu receptor entendeu a mensagem. Então, que mensagem, o que ele queria dizer com essa mensagem, certo? E o que o seu receptor entendeu, certo? Então, além disso, ele leva o pesquisador a navegar nos pensamentos dos judeus primitivos, bem como de sua cultura, porque ao estudar hebraico a gente também acaba por estudar alguma coisa da cultura, certo? Embora nós também teremos uma cadeira a respeito disso, da cultura judaica. Então, nós ao estudar hebraico, passamos a ter uma compreensão melhor de como o judeu pensava, né? De como ele entendia um pouco da sua cultura. Particularidades do alfabeto hebraico. Então, o alfabeto hebraico ele começa como você pode ver aqui, com Aleph e termina com Tav. Pois bem, então o alfabeto hebraico começa em Aleph e termina em Tav. Jesus no Novo Testamento, na Apocalipse,
ele disse que ele era o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, se Jesus fosse falar nas letras hebraicas, primeira e última, ele ia dizer: eu sou o Aleph e o Tav, certo? Então, o alfabeto hebraico ele possui 22 consoantes, são consoantes, certo? Eles não têm vogais. Não existem vogais. As vogais, elas só aparecem a partir do século V depois de Cristo. Então, demorou bastante para as vogais aparecerem. Ou seja, na Alta Idade Média, os escribas judeus chamados de maçoretas, eles, para facilitar o entendimento, eles criam sinais gráficos, certo? Alguns sinais gráficos chamados de necudotes, certo? E assim facilita-se o uso do hebraico, certo? A língua hebraica fica mais fácil de pronunciar. Você escreve da direita para a esquerda, é diferente do português. Ó, já tem mais uma diferença em relação ao português. Então, o português se escreve da esquerda para a direita, não é isso? Mas o hebraico não. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. E de cima para baixo. Direita para a esquerda, de cima para baixo. Direita para a esquerda, de cima para baixo. Lê-se da direita para a esquerda e de cima para baixo, certo? Muito bem. Particularidades do alfabeto hebraico. O que mais nós temos aqui? Outras particularidades. Não há distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então, no hebraico não existe essa questão de o Tav maiúsculo, o Tav minúsculo, o alfa alfa não, estou fazendo confusão, perdão. Não há como Aleph maiúsculo ter Aleph maiúsculo nem ter Aleph minúsculo, certo? Nem Bet maiúsculo, nem Bet minúsculo, e assim sucessivamente. Nenhuma das letras do alfabeto hebraico vai ter maiúsculas e minúsculas, tá certo? Então não existe. O hebraico é o idioma antigo mais preservado que existe na